Primeiramente, bom dia, meu nome é Ellen e hoje eu vou estar apresentando meu trabalho aqui no Silva para vocês, que trata-se do assunto influência de diferentes doses de silício na produtividade da framboeseira. Nossa equipe de trabalho foi composta por mim, Ellen, estudante de agronomia e bolsista de iniciação científica do pomar da UFLA. Além de mim, a Paula, que é estudante de pós-doutorado em fruticultura, e o Rafael, que era nosso orientador, e além disso ele é professor da UFLA. Nossa apresentação foi dividida da seguinte forma: darei uma breve introdução, depois estarei contextualizando o tema e apresentando algumas características da cultura da framboesa. Depois passarei para a fase de experimentação, onde eu mostro por que a gente realizou e como foi realizado. E depois partimos para a fase de resultados e discussão. Por fim, as instituições que apoiaram a nossa pesquisa e os agradecimentos. A agricultura é uma atividade econômica que garante a produção de alimentos e de matéria-prima para diversos produtos consumidos pelo homem e pelos animais. Entretanto, cultivar a terra e entender as necessidades específicas de cada cultura é um grande desafio e que pode ser resolvido com ciência e tecnologia. Analisando o mercado da fruticultura, a gente consegue ver que estamos sempre lidando com frutas que não são nativas da nossa região e que, por isso, para que possibilite esse cultivo no nosso país, são necessárias traçar novas estratégias de cultivo. Quando pegamos frutas de clima temperado, percebemos que essas frutas são originadas de regiões onde possuem invernos muito gelados e que quando trazemos essa fruta para cultivar aqui no solo brasileiro, essas horas de frio tornam-se um fator limitante. Focando numa fruta de clima temperado, que é a fruta que eu trabalho, que é a framboesa, percebemos que ela ainda é uma fruta muito escassa no mercado atual. Isso pode ser explicado devido a essa exigência de frio, mas também ao manejo de adubação, questões de pragas e doenças e logística, que ainda é pouco estudado e que a gente tem poucas informações atualmente para lidar com ela. A framboesa é uma cultura com grande potencial de ascensão no mercado atual brasileiro. Isso porque ela vem atraindo cada vez mais olhares tanto de produtores quanto de consumidores, devido ao seu alto teor de fibra, inúmeros benefícios à saúde e gosto suave e doce. Apesar disso, a cultura ainda tem diversos problemas na sua linha de produção, sendo que estratégias de manejo e implementação de tecnologia seria o ideal para aumentar o cultivo dessa cultura no país. Além disso, na pós-colheita, ela é uma cultura que tem baixa durabilidade, o que dificulta os processos de logística, transporte e comercialização da cultura. Pensando nisso, desenvolvemos um experimento, onde o objetivo era avaliar o efeito de diferentes doses de silício em características produtivas da cultura da framboesa. O experimento foi realizado na região de Lavras, onde o clima predominante é o clima subtropical, e a variedade utilizada foi a framboesa Batum, que é um cultivar bastante disseminado no país. O experimento possuiu duas fases de cultivo, onde a primeira foi a implementação de mudas em vasos de 11 litros e após 90 dias essas mudas foram transplantadas para o campo. E por que decidimos trabalhar com silício para resolver esse problema? O silício é um elemento químico bastante presente na litosfera. Só que no solo, devido ao manejo intenso do solo, ele reduz rapidamente sua disponibilidade para a planta. Então, isso favorecerá a sua baixa concentração dentro da planta.
E dependendo do manejo, da estratégia que você quer traçar, o silício ele pode ser muito benéfico, porque ele consegue alterar características na fisiologia da planta. O silício ele consegue fazer essas modificações na fisiologia da planta a partir da inserção de estruturas silicatadas no interior do tecido da planta. E essas estruturas silicatadas nos fornecem uma maior rigidez das folhas e nos frutos. Nas folhas, essa maior rigidez proporciona um melhor arqueamento da folha, e você melhorando o arqueamento da folha, você automaticamente melhora as taxas de fotossíntese, que é o método pelo qual a planta consegue adquirir energia para se manter. Nas folhas ainda, quando você está aumentando a rigidez dela, você acaba reduzindo o índice de pragas e doenças, porque como ela está com uma estrutura mais firme, a praga acaba tendo dificuldade de atingir o interior das células da folha. Já nos frutos, com essa maior rigidez, você acaba reduzindo a atividade respiratória na pós-colheita, o que é um fator que é muito esperado para a cultura da framboesa. Por quê? Porque você reduzindo a atividade respiratória, você acaba aumentando o tempo de vida útil do produto na pós-colheita. Você também aumentando essa rigidez, você acaba conseguindo também reduzir o consumo de água exigido pela planta, que também é um fator que é importante para nós na agricultura, já que somos totalmente dependentes de elementos naturais como a chuva. Já indo para outra linha que o silício pode atuar, é na linha de inibir estresses naturais. Que os estresses naturais podem ser tanto um déficit hídrico, quanto uma adubação inadequada, que causa toxidez para a planta. Então, existe essa linha também que o silício pode atuar. Então, ele atua tanto na parte de resistência da planta, resistência física, quanto na resistência a estresse. Então, ele é um fator que pode nos auxiliar muito na produção de framboesa. Como resultado, a gente conseguiu observar que os frutos realmente ficaram mais firmes e que a planta conseguiu produzir mais frutos com um peso maior. Então, automaticamente aumentou a produtividade da cultura da framboesa. Além disso, o silício auxiliou na absorção de outros nutrientes que são essenciais para a planta. Por exemplo, o fósforo. Ele, no sistema que tinha implementação de silício, a gente conseguiu observar que os teores de fósforo eram mais altos. E a gente conseguiu observar também que, devido à alta resistência desses frutos, acaba diminuindo a incidência de ferrugem, que é uma das principais doenças na cultura da framboesa na pós-colheita, que muitas vezes limita a comercialização da fruta. Então, foi esses os resultados que foram mais nítidos de ser percebidos. Como conclusão, esperamos que a aplicação do silício, juntamente com o uso de técnicas estratégicas, como, por exemplo, colher os frutos nos horários mais frios do dia, podem sim aumentar o tempo de vida útil do produto. E aumentando esse tempo de vida útil, a gente consegue aumentar a produção aqui na região de clima subtropical. As instituições que apoiaram a nossa pesquisa foi a FAPEMIG, a CAPES e o CNPq. Obrigada e até a próxima!